Voltamos aqui na nossa conversa com o jornalista Beto Almeida, falando sobre assuntos que interessam a você, ouvinte internauta. E um desses assuntos é o descaso da Enel e a fiscalização a que a empresa deveria ser submetida com mais rigor. Mas nesse momento, após aquele reajuste de 24,85% nas contas de energia, estabelecido esse reajuste pela ANEEL, a Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEEL, os deputados estaduais, vereadores, prefeitos e os membros do Ministério Público acordaram para fiscalizar com mais rigor a Enel. As informações agora com Carlos Alberto. Os prefeitos e vereadores de cidades do Ceará vão se engajar ao movimento puxado pela Associação dos Municípios, a Prece, com o objetivo de levantar queixas e reclamações sobre a Enel, que é alvo de constantes denúncias em função da má qualidade dos serviços prestados à população. Moradores das 184 cidades cearenses, seja na Grande Fortaleza ou no interior do estado, registram insatisfação com cobranças indevidas, valores altos de contas, demora no atendimento de pedidos de ligação e, principalmente, oscilação da corrente elétrica, que, em frequência, provoca queima de equipamentos. A Prece irá elaborar um documento com um raio-x dessas queixas dos consumidores e especialmente dos gestores municipais que expõem descontentamentos quanto à demora da Enel na ligação de energia para o funcionamento de poços profundos. O documento será enviado ao Ministério Público Estadual e à Assembleia Legislativa, que adotarão medidas na Justiça para a concessionária respeitar os cearenses. O aumento de 24,85% nas contas de energia elétrica foi o estopim para a mobilização dos prefeitos, de vereadores da capital, de deputados estaduais e federais e do Ministério Público Estadual na busca de soluções para os problemas gerados pela Enel na relação com os consumidores cearenses. A Câmara de Vereadores de Fortaleza, por iniciativa do presidente da mesa diretora, Antônio Henrique, aprovou nesta quarta-feira a criação de uma comissão suprapartidária para avaliar os serviços prestados pela Enel. Com informações dos bastidores políticos, para o jornal Alerta Geral, Carlos Alberto. Jornalista Beto Almeida, se há uma empresa que precisa de um olhar mais atento dos órgãos de fiscalização no Ceará, é justamente a Enel. A Enel virou unanimidade entre os cearenses. Você não encontra nenhum cearense, seja em Salitre, em Campos Sales, em Baturité, em Capistrano, em Tauá ou Aracati ou na região metropolitana de Fortaleza, que faça um só elogio aos serviços prestados pela Enel. E não é de hoje que a Enel é alvo dessas investigações, é alvo dessas denúncias e das queixas, principalmente dos consumidores. Passa a Enel na agenda das câmaras municipais, da Assembleia Legislativa, mas sem nenhuma consequência maior para a empresa. Há um debate, há uma discussão, mas até hoje nós não tivemos nenhuma medida mais dura contra a Enel. Você costuma dizer, jornalista Beto Almeida, que tudo acontece porque nós temos o monopólio da distribuição da energia elétrica, do fornecimento da energia elétrica pela Enel. Com o monopólio você se torna refém. É isso que acontece com a população do Ceará. É exatamente isso, infelizmente. Vou lhe dar aqui um exemplo claro de quando você diz que é difícil encontrar hoje um cliente da Enel, alguém que tenha prestação de serviço. Claro que nós somos hoje cativos, o termo é esse. Nós somos cativos hoje da Enel, porque nós não temos concorrência, não existe outra distribuidora de energia no estado do Ceará, é a única que presta o serviço, ela detém toda a concessão exclusiva na prestação desse serviço, então nós somos cativos de uma empresa, e essa empresa é a Enel. No caso, por exemplo, o exemplo que eu quero lhe citar aqui, domingo passado, eu estava na cidade de Palhano e eu fui, Luciano, a um supermercado. Pois olha, numa área do centro da cidade de Palhano, faltou energia, caiu uma canela, eles chamam lá de canela, deve ser enfim. É uma canela que liga uma coisa a outra, que liga o pé ao joelho. Pronto, alguma coisa desse tipo. Eu sei que essa canela caiu às 4 da manhã
E simplesmente, Luciano, demorou por volta de quase 11 da manhã, essa energia não chegava, com prejuízo ao supermercado, que deixou de abrir as portas, que disse que o próprio gerente, eu conversei com o gerente, perguntei se ele já tinha, inclusive, acionado a equipe de plantão da Enel, ele disse que já tinha feito essa ligação várias vezes, não tem uma equipe de plantão no município de Palhano, ele disse que não sabe nem de onde viria, se seria de Aracati, se seria de Russas. Agora, olha o prejuízo que um supermercado desse tem. Fechou as portas, simplesmente a parte de laticínios do supermercado mesmo, de venda de carnes, tudo parado, ele dizendo que ia ter que revisar tudo. É só um exemplo do quanto é necessário para que a gente não passe um ano e no outro seguinte volte a mesmo blá blá blá. Então, a Assembleia Legislativa, a OAB, o Ministério Público, agora a Prece, que entrem nesse embate, mas um embate bom, que seja produtivo, resolutivo e que traga mudanças nesta forma como que é feita hoje a concessão da Enel. Contrário, ano que vem vai vir outro aumento e esses órgãos, se não tomar uma providência agora, vão perder literalmente a representatividade. Não dá para chegar ano que vem e ficar no blá 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 novamente. Jornalista Beto Almeida, a Assembleia Legislativa chega com um bom atraso nesse debate, porque perdeu a oportunidade em anos anteriores desta legislatura para se aprofundar nessa discussão sobre a Enel. Quando a gente se omite em determinada situação, a brecha fica aberta para os problemas crescerem ainda mais. É o caso nessa situação da Enel, que foi aqui, eu acho que foi o deputado estadual delegado Cavalcante, que chegou a pedir a criação de uma comissão parlamentar de inquérito para apurar a atuação da Enel. Mas antes também tivemos, na legislatura anterior, o então deputado estadual Edilardo, né? O Edilardo Eufrásio. Fez uma movimentação e de lá, nos últimos 5 anos, a Assembleia Legislativa não prosperou nessa discussão sobre o papel que a Enel deixa de cumprir no dia a dia da vida do cearense. Ou seja, deixou tudo para a última hora e em ano eleitoral. Tivemos sim o reajuste de 24,85% anunciado pela ANEEL e como estopim veio esse debate mais intenso, mais emocional e agora, como é o ano eleitoral, todos querem olhar para as urnas e despertar a atenção dos eleitores. Mas lamento e faço esse registro, a Assembleia Legislativa perdeu uma boa oportunidade, inclusive sob o comando do presidente Evandro Leitão, de enquadrar melhor a Enel na defesa dos interesses da população do Ceará. Você fez referência a essa situação no município de Palhano, mas no dia a dia temos aqui queixas de consumidores que veem, que enfrentam problemas com a queima de equipamentos eletrônicos, porque simplesmente teve uma oscilação da rede elétrica. Aí você vai, bate a porta de um órgão de defesa do consumidor, ou bate a porta da Enel, a Enel diz, não é comigo, não foi bem assim, nós monitoramos o fornecimento da energia elétrica e não houve nenhuma oscilação. E quem fica no prejuízo somos nós. É necessário, Beto Almeida, se criar um guarda-chuva de proteção para os consumidores e, repito, o enquadramento da Enel em regras, em normas de consumo, de venda de serviço e que a empresa seja obrigada a prestar um serviço de qualidade à altura de uma tarifa que o consumidor paga, e diga-se de passagem, muito cara. E já na reta final do bate-papo político, Beto, tem também o Alverne sobre o custo de energia elétrica no município de Tauá. A política, de fato, tem realmente coisas muito engraçadas. Veja só, Luziano, quem é o deputado federal primeiro a se manifestar contra o aumento no preço da energia aqui no estado do Ceará? O tauaense Domingos Neto. Pois bem, ontem, na sessão da Câmara Municipal, a prefeita de Tauá, que é mãe do deputado, mandou para a Câmara um projeto aumentando a cobrança da taxa de iluminação pública em Tauá. O aumento passa de 7% para 15%, ou seja, se for aprovado o aumento no estado do Ceará, o consumidor de energia
aqui de Itauá vai pagar 40% a mais na conta de luz, 25% a nível de estado e 15% por conta do aumento aprovado ontem pela Câmara, enviado pela prefeita doutora Patrícia. Agora é com o nosso especialista Beto Almeida para explicar essa duplicidade de pensamentos. Ok, Beto? Ok, Alverne, eu só acho o seguinte, eu concordo com você. É uma tremenda contradição quando a gente questiona exatamente num período de pandemia ainda, de que a população tenta ainda se recuperar economicamente, recuperar capacidade de trabalho, de geração de emprego. A Prefeitura de Itauá faltou aí no mínimo sensibilidade. Jornalista porque a gente já Beto teve Almeida. reajuste, dizendo, na tarifa e agora na taxa de iluminação pública. Eu entendo que a Prefeitura tem que manter o parque de iluminação público dela, que esse parque de iluminação tem que estar atualizado, tem que estar bem mantido. Agora, era necessário fazer esse reajuste agora, prefeita Patrícia? E eu concordo com o Alverne. Olha, o filho da deputada, Luciano, o Domingos Neto, foi realmente o primeiro a se levantar contra o aumento de tarifas no percentual proposto pela Enel. Tá lá encaminhando e trabalhando pelo projeto de decreto legislativo dele, que teve inclusive já votado o regime de urgência. Aí vem a prefeita agora propor um aumento na taxa de iluminação pública. A taxa de iluminação pública, ela pesa na conta e no bolso do consumidor, Luciano. O Alverne Lacerda nos encaminhou a íntegra do projeto de lei, Beto Almeida, que chegou à Câmara Municipal de Itauá, assinado pela prefeita Patrícia Aguiar. Eu comecei a ler o texto aqui e para os ouvintes que nos acompanham pelas redes sociais, você pode acompanhar também esse quadro sobre a variação, sobre os percentuais de cobrança da contribuição da iluminação pública, né, que é a CIP, né, contribuição sobre o consumo da energia elétrica, né? E tem aqui os percentuais, né, as alíquotas de acordo com a faixa de consumo. Eu não encontrei aqui no texto do projeto, né, explicitamente essa referência ao reajuste da tarifa, mas se tiver reajuste da tarifa, se tiver reajuste da contribuição da iluminação pública aí, que é a chamada CIP, que os vereadores tenham bom senso e não sobrecarreguem ainda mais o bolso do contribuinte, o bolso do consumidor. São 7 horas, e esse recado vale não apenas para os vereadores de Itauá, mas também para os vereadores das 184 cidades do Ceará. Vamos acompanhar, porque esse assunto ainda vai ganhar destaque aqui dentro do bate-papo político. São 7 horas e 46 minutos. Final